Boa noite, o BATV chega agora com as notícias regionais. O muro de contenção de uma obra desabou no fim desta manhã na Avenida Brumado, em Vitória da Conquista. 3 operários estavam no local no momento do acidente. Um deles morreu soterrado. Walter trabalhava no local com mais 2 colegas no instante em que tudo veio abaixo. Eu estava levantando a parede lá do canto. E eles tirando a terra, de cavando a cava para tirar a terra. O barrão estava perfeito, não tinha nada, só deu um estouro, uma bomba. Renata estava em casa, no 2º andar do prédio que fica ao lado da construção. Só escutei os gritos, socorro, socorro, e quando eu olhei daqui, estava embaixo dos escombros. Equipes do Corpo de Bombeiros, SAMU e policiais militares que estão em greve ajudaram o resgate das vítimas. Durante o resgate, o madeirite da construção caiu. O ajudante de pedreiro Abenaldo Nunes Costa, de 49 anos, foi resgatado 40 minutos depois. A irmã de Abenaldo foi ao local. Encontrei meu irmão que estava trabalhando e ele me falou assim, meu irmão chegou em casa, eu falei ainda não, pois você teve uma tragédia lá onde ele está trabalhando. Aí eu falei, não acredito. Aí eu já desci para aqui. Equipes da Polícia Militar, do Corpo de Bombeiros e do SAMU 192 já estão há mais ou menos 1 hora aqui na obra tentando retirar o 3º homem que ainda não foi encontrado. O poste da rede de alta tensão teve de ser contido para não desabar. Quanto mais o tempo passava, mais a angústia tomava conta das equipes de salvamento. Depois de 1 hora de escavações, um sinal do 3º funcionário. Familiares acompanharam as buscas. Oswaldo Souza Farias, de 41 anos, não sobreviveu. O capacete, que ficou amassado por conta do impacto, era o único item de segurança que Oswaldo usava na hora do desabamento. No momento da retirada do corpo, 1 minuto de silêncio. Segundo os moradores, depois do desabamento, o prédio que fica ao lado da construção apresentou rachaduras. Tá assim, um perigo doido. Tá um perigo. Para o vice-presidente do Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura, há suspeitas de que a construção apresentava problemas. Todas essas informações que nós estamos coletando, nós vamos colocar num laudo. Esse laudo vai estar à disposição da população de Vitória da Conquista no máximo de 10 a 15 dias. E tudo leva a crer que foi exatamente esse corte indevido sem a proteção dos taludes. Então, se tivesse com a proteção de taludes, com certeza o solo não teria perdido. Ele poderia até ter perdido o poder de coesão, mas ele não teria o processo de ruptura. Olha, o estado de saúde de Abenaldo Nunes Costa é estável. Ele sofreu ferimentos leves e não deve passar por nenhum procedimento cirúrgico. E pode chover à tarde e à noite em Vitória da Conquista. Nesta sexta-feira, 24 graus é a temperatura mínima prevista e a máxima não deve passar dos 31. O sol brilha forte, a nebulosidade diminui e não chove em Macarani. A temperatura na cidade pode variar entre 22 e 36 graus. Sol e calor também em Tremedal. Não deve chover na cidade. Mínima de 20 e máxima de 34 graus. Em instantes, 2 integrantes de uma quadrilha especializada em furto de carros foram presos hoje em Vitória da Conquista. Atenção! Comunicado importante. O governo do estado da Bahia informa aos policiais militares e a toda a população que apresentou proposta para atender às reivindicações da categoria, assegurando a implantação das gratificações da atividade policial, GAP4 e GAP5. Essas gratificações serão incorporadas de forma escalonada a partir de novembro deste ano. Com a incorporação da GAP4 e da GAP5, somadas ao reajuste de 6,5%, retroativo a janeiro deste ano, os policiais militares terão um aumento de até 38%. O governo da Bahia reafirma que não haverá punição para os policiais que participaram do movimento de forma pacífica e conclama a todos a retornarem às suas atividades para garantir a segurança da população baiana. A Bahia quer paz. Governo da Bahia. Horas, 3 assaltos foram registrados em Vitória da Conquista. Desde o início da greve dos policiais militares, 12 pessoas foram assassinadas na cidade. Na noite de ontem, o Jornal Nacional exibiu a gravação de uma conversa comprometedora entre o líder do movimento grevista e o diretor do Centro de Apoio Jurídico aos Policiais Militares, Davi Salomão.
Ontem à noite, o Jornal Nacional divulgou uma gravação feita com autorização judicial, na qual o principal chefe do movimento grevista dos policiais militares, Marco Prisco, articula ações de vandalismo com o diretor do Centro de Apoio Jurídico aos Policiais Militares, Davi Salomão. Oi. Desce toda a tropa pra casa, nego. Caese que vocês, desce todo mundo pra Salvador, meu irmão. Tô lhe pedindo, pelo amor de Deus, desce todo mundo pra cá. Agora, embaixo. Eu vou queimar a viatura, eu vou queimar 2 carretas na Rio Bahia agora, que não vai dar tempo. Deixa a BR. Aquela atitude foi de caso pensado. As gravações nós já sabíamos que estava sendo monitorada. E no intuito de impedir que o governo invadisse a Assembleia e derramasse sangue de policiais inocentes, nós falamos que iria mobilizar e parar a Rio Bahia. Quando questionado sobre a ação, ele rebateu que o planejamento não é um crime. As fases do crime são 4. Existe a fase da cognição, a fase da preparação, a fase da execução e o resultado. Se não houver a junção dessas 4 fases, não há por que se falar em crime. Não houve queima de carreta na Rio Bahia, não houve nenhuma mobilização nesse sentido. Enquanto isso, a onda de roubos, assaltos e homicídios em Vitória da Conquista continua. Nas últimas 24 horas, 3 crimes foram cometidos por homens armados em uma motocicleta. No final da tarde de ontem, 2 lojas, uma na Avenida Olívia Flores e outra no bairro Brasil, foram assaltadas. Em uma delas, uma mulher foi baleada. Pouco tempo depois, uma farmácia no centro da cidade também foi assaltada. Já nas primeiras horas da manhã de hoje, homens da Polícia Civil se reuniram no DIZEP para dar início a mais uma operação. Tem o cumprimento de mandados de prisão e mandados de busca por todas as delegacias de Vitória da Conquista, né? São mandados de prisão contra infratores, ladrões de motocicleta e também mandados de busca e apreensão em residências e mandado de prisão também de suspeitos de praticarem crime de homicídio aqui na cidade. Cerca de 30 homens da Polícia Civil e do Grupo Tático foram às ruas na tentativa de cumprir 5 mandados de busca e de prisão. Um deles referente aos assassinatos de Almir Borges Silva Júnior, de 42 anos, e de um homem ainda não identificado pela polícia. Os crimes aconteceram por volta da 1h da manhã de hoje. Em algumas cidades da região, a greve dos policiais militares já foi encerrada. Os policiais voltaram ao trabalho em Poções, Brumado e Guanambi. E 2 homens acusados de integrar uma quadrilha especializada em roubo de carros foram presos nesta manhã pela Polícia Civil de Vitória da Conquista. Uma operação da Polícia Civil que investigava uma quadrilha há cerca de 10 meses em Vitória da Conquista prendeu hoje 2 homens no bairro Ibirapuera. Eurípedes Júnior Oliveira Campos e Osnei Novaes Oliveira, ambos com 30 anos. Os 2 homens presos hoje aqui integram uma quadrilha que era chefiada por Ivan Evangelista dos Santos. Ele foi morto em confronto com a Polícia Civil há mais ou menos 15 dias. Essa quadrilha é especializada em roubo, adulteração e furto de veículos na região. Com eles foram encontrados pinos de adulteração de chassi, placas de alguns veículos, diversos documentos e cartões de crédito, provavelmente das vítimas, R$20 em dinheiro, 4 motos furtadas, um carro e até um microscópio. Esse pessoal faz parte de uma quadrilha especializada em roubo de veículos e de motocicletas aqui em Conquista e que, inclusive, no interior da residência estariam sendo adulterados sinais identificadores. E nós comprovamos isso com a apreensão dos pinos que são utilizados para remarcar os chassis dos veículos. Os 2 foram encaminhados para o DIZEP, Distrito Integrado de Segurança Pública, em Vitória da Conquista. Por hoje é só, uma boa noite para você e até amanhã.